E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem é novo aqui, meu nome é Denis, eu tenho 32 anos, moro atualmente na Estônia e estou de mudança para o Canadá em agosto agora desse ano de 2025. O terceiro vídeo do meu canal vai ser uma explicação de por que eu escolhi essa cidade específica, por que essa província e o motivo da escolha do meu curso também. Bom, para começar, eu tinha alguns critérios que eu queria que o curso tivesse para eu poder escolhê-lo de fato. O primeiro deles seria algo que estivesse em demanda no Canadá, porque eu planejo ficar no Canadá após o meu curso e eu não queria fazer um curso que não vai me dar oportunidade de trabalho após a formação. E teria que ser algo mais ou menos relacionado com o que eu fazia anteriormente nesse meu emprego aqui na Estônia, antes de ser mandado embora, como eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, tá aqui o card para você assistir antes desse. Mas, enfim, esse era o primeiro motivo. O segundo motivo seria, claro, o custo da cidade em si e o custo do curso. Enfim, embora o Canadá seja um país gigante, ele não tem tantas províncias assim, né? Tem muito menos províncias do que o Brasil tem estados, por exemplo. Porém, o custo de vida varia de acordo com a cidade, é claro. Custo de vida, principalmente a questão do aluguel. Se você compara cidades grandes como Vancouver, como Toronto, com cidades menores, como algumas pessoas acabam mudando para Hamilton, London, enfim, cidades menores do Canadá, até mesmo Montreal, no Quebec, tem um custo de vida menor de aluguel. E esse era um dos meus motivos, claro, porque eu vou ser estudante e eu não queria pagar nada que fosse acima de $1.400 canadenses por um apartamento de um quarto. Então eu me voltei a cidades que dariam um custo de vida menor, e na época eu estava focado em ir para as províncias do Atlântico. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande por St. John's, a cidade em Newfoundland, que é bem no Atlântico do Canadá, e a minha segunda opção seria Moncton, em New Brunswick. Porém, na época que eu fui fazer a inscrição no curso, New Brunswick não estava aceitando mais, somente para o intake de 2026, e como eu queria esse ano agora de 2025, eu meio que descartei essa possibilidade. St. John's não tinha as áreas que eu queria estudar, então eu também descartei. E aí eu fui apresentado pela Evisa, pela minha consultoria de imigração, que vou deixar o contato aqui embaixo também. Eu fui apresentado a duas opções, basicamente. A Winnipeg, em Manitoba, e uma cidade rural, ou cidade do interior de Ontário, chamada Sault Ste. Marie, que é a cidade que eu acabei escolhendo. Vou deixar o nome para vocês saberem exatamente como escreve, porque a pronúncia da primeira palavra é diferente do que está escrito. Quando a empresa me apresentou as opções, o meu foco era justamente Winnipeg, porque Winnipeg é uma cidade grande, relativamente grande, tem cerca de 700 mil habitantes, é maior do que minha cidade no Brasil, maior do que a cidade que eu moro aqui na Estônia. Então eu pensei que na questão de trabalho seria muito mais fácil conhecer pessoas, enfim. E o aluguel lá também é bem em conta, para ser uma cidade relativamente grande. Você encontra apartamentos de um quarto por $900, $1.000 canadenses, coisa que é praticamente impossível em outros lugares. E a cidade de Sault Ste. Marie, que acabou sendo a minha escolha, ficou em segundo plano por ser uma cidade justamente muito pequena. Eu tinha esse medo de que vou morar num lugar muito pequeno, afastado de tudo, que vai fazer a minha adaptação no Canadá ser um pouco mais lenta. Mas aí, por conta dos intakes dos colleges também, a gente tentou fazer a minha inscrição no curso de Winnipeg e no curso de Sault Ste. Marie ao mesmo tempo. O de Winnipeg estava pedindo muito mais requerimentos e tudo mais, e eles acabaram fechando a inscrição antes de dar tempo de eu mandar tudo o que eles pediram. E o college chamado Sault College, que tem o nome da cidade, me aceitou em cerca de uma semana. E os requisitos eram bem baixos. Basicamente, você precisava ter um nível de inglês, né? Então, eu fiz o teste do Duolingo, por exemplo, eles aceitavam o Duolingo. No curso que eu escolhi, que é Supply Chain Management, então é um curso de pós-graduação. Já vou falar um pouco mais do curso. Não tinha nada relacionado a conhecimento prévio da área, ou ter trabalhado na área e tudo mais. Então, é basicamente ter passado no teste de idioma
e também ter uma graduação, né? Como era um curso de pós, você tem que mostrar que você já tem um bacharel completado, ou um curso técnico, enfim, alguma coisa que já seja algo de graduação, né? No meu caso, eu tinha o bacharel. Eu estava trabalhando anteriormente a ser demitido como vendor manager. Praticamente é um gestor de fornecedores, se eu tivesse que traduzir literalmente para o português. Eu era o homem do meio de campo ali, entre duas empresas. Então, eu trabalhava na empresa, na Wise, e eu tinha contato com uma outra empresa terceirizada que prestava serviços para a gente. Então eu era uma pessoa que ficava no meio das duas, fazendo a negociação de contratos, enfim, análise de performance e tudo mais. Então eu já tinha esse lado de contato com suppliers, né, com provedores, com fornecedores, e esse lado de questão contratual, que é algo muito comum em logística, né, e supply chain, que a tradução seria, né, cadeia de produção. Então tem um pouco... tem uma ligação com o que eu fazia, né? Então seria algo mais fácil de comprovar quando eu fosse aplicar para o visto, por que eu escolhi aquele curso. Porque, para dar um exemplo aqui, vamos supor que eu seja formado em engenharia, e eu começo a trabalhar em engenharia, e do nada eu quero estudar culinária no Canadá. Para você explicar, isso não estou dizendo que é impossível, mas para você explicar por que você está fazendo essa mudança tão grande de área, é um pouco mais difícil. E no meu caso, como tinha certa semelhança, seria mais fácil. Então eu optei para o supply chain e logística por conta da demanda também. O Canadá tem uma certa demanda muito grande para essa área, e tinha uma certa exceção que, se você fizesse algo relacionado a essa área e que fosse bacharel, pelo menos bacharel, então curso de pós-graduação e mestrado já conta, você tem acesso a pegar o famoso PGWP, que é o visto de trabalho pós-graduação. E tem, hoje em dia, como as regras mudam a cada momento, hoje em dia você precisa estar matriculado em certas áreas, a não ser que seja um curso de mestrado, que pode ser em qualquer área. Então foi uma escolha mais estratégica, e por que eu acabei escolhendo a província de Ontário e justamente a cidade de Sault Ste. Marie? Foi por isso, porque eu vou estar relativamente próximo a Toronto voando, né? Eu vou estar um voo de 1 hora de distância, 1h30 no máximo. Então Toronto é um aeroporto gigante no Canadá que tem conexão para tudo quanto é lugar. Então, na questão de viagem, seria mais fácil do que estar em Winnipeg, por exemplo. Pelo menos isso. O salário mínimo de Toronto, de Ontário, quer dizer, é um salário mínimo considerado assim, um dos maiores do Canadá. Então a escolha da província veio daí, e o fato de eu ter escolhido essa cidade pequena, que me permite entrar no programa de imigração rural, que o Canadá escolheu cerca de 12 comunidades, né, cidades menores, que ficam no interior de algumas diferentes províncias do Canadá, que você tem direito a entrar nesse processo e tentar virar residente permanente através desse programa de imigração. Então, eu acabei escolhendo o Sault College e Supply Chain, justamente por esses motivos que eu expliquei. Demanda, algo que é relacionado ao que eu fazia, algo que eu tenho interesse de estudar, né? Não adianta você estudar uma coisa que você não tem interesse, que você não vai ter assim, foco para estudar, porque você não gosta daquilo. Então, basicamente foi uma escolha muito estratégica, com a ajuda da minha consultoria que eu tive com a Evisa. Então, eu acho que eu tentei resumir assim o máximo que eu pude. Claro que existem várias outras explicações que eu poderia dar aqui, mas eu tentei dar uma versão resumida. Se vocês tiverem alguma dúvida de por que exatamente essa escola, qual foi o nível de idioma exigido, podem me perguntar aqui nos comentários, que eu vou responder tudo que vocês precisarem. E é isso, até uma próxima. O próximo vídeo eu pretendo falar sobre como foi o processo de visto, exatamente. Como eu falei, eu usei uma consultoria de imigração. Isso não impede de você fazer o visto por conta própria, mas eu recomendo altamente você fazer com uma consultoria, porque você não vai ter dor de cabeça alguma. E esse foi o meu caso, foi super de boa fazer com eles. E o visto foi aprovado super rápido. Vou contar um pouco mais disso no próximo vídeo. Mas é isso, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até uma próxima.